No início existia muita crítica ao Banco Central que ele foi muito leniente, ele demorou, né? E eu lembro que eu saí em defesa e falei, não, ele foi diligente, né? Ele não podia tomar nenhuma ação assodada. Eu acho assim, quando o Gabriel Galípolo assumiu, ele já tinha, o Banco Central em dezembro de 2024 já tinha dado um prazo de 3 meses para o Master fazer um aporte de 2 bilhões, porque ele estava com problema de solvência, ele poderia apresentar um problema de solvência. Quando começou a vencer esse prazo, foi justamente quando ele apareceu com a solução do BRB comprar o Banco Master por 2 bilhões, né? Porque era exatamente o que o Banco Central tinha exigido. E aí, obviamente, o Banco Central teve que analisar a operação para provar ou não. Foi quando ele analisou, viu vários indícios de fraude, de crime, e aí ele entregou para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal investigar. Falou, tem indícios de crime aqui, vá atrás, e culminou na prisão lá do Daniel Vorcaro e na liquidação do Banco Master. Então, acho que nesse período ele foi diligente e fez conforme deveria ser feito. O que a gente tem que aprender é o quanto a gente precisa fortalecer os órgãos de fiscalização e regulação, né? Talvez quem tenha demorado muito, agora foi liquidado esses fundos da REAG, foi a CVM, né? Eu lembro que eu ensinava, quando trabalhava muito com investimentos, tinha até um curso de fundo de investimento, é muito simples, você entra no site da CVM, joga o CNPJ do fundo, você abre lá, você tem os ativos, obviamente, dependendo do fundo, tem um período de sigilo ali, você não vê, mas você vê. E isso que apareceu agora é uma coisa absurda, que ninguém tinha notado isso, né? Que esse negócio foi feito em 2024, né? De ter uma empresa de consultoria, de emprestar 450 e tantos milhões do Banco Master, e navegou por aquele monte de fundo e voltou pro Master e inflaram, né, o valor dos fundos com os títulos podres lá do Banco Santa Catarina. Então aquilo é uma coisa que talvez, se o órgão regulador, não sei se eles têm braço para isso, né? Existe hoje o pessoal dizendo que eles não têm braço para fazer tudo isso, mas era uma coisa, teoricamente, se tivesse braço simples de identificar, tem alguma coisa errada aqui, né? Tem alguém fazendo alguma coisa errada aqui. Mas tomaram a decisão correta agora de liquidar esses fundos que estavam sendo utilizados até, inclusive, na Carbono Oculto, até pelo PCC, né? Viu essa... Eu acho assim, eu sempre defendi, o nosso mercado financeiro, eu acho que ele é muito avançado, inclusive, em relação ao mercado americano. Eu me lembro na crise do subprime, e até numa palestra que eu dei o exemplo da SEC e da CVM. Aquilo que o Madoff fez nos Estados Unidos era impossível dele ter feito no Brasil, com a regulação que a CVM tem. Principalmente em fundo de investimento, o nível de controle que a gente tem aqui no Brasil. Eu fui analista de fundos, eu deixei de ser metade do ano passado que dividiu o escopo, mas a gente comparava, o nível de informação que você tem em regulação em cima de fundos é muito diferente. Ele não teria como ter feito aquilo no Brasil. Então, assim, eu acho que sob esse ponto de vista da regulação e da fiscalização, o Brasil tem órgãos competentes para fazer isso. Talvez não tenha braço, né? Esse exemplo da REAG mostra que era uma coisa simples de ter sido verificada, né? Não precisaria da Polícia Federal chegar nesse ponto, ou do Banco Central chegar nesse ponto. Até o Banco Central ele tem uma limitação também, né? A CVM é um órgão mais qualificado para analisar fundo de investimento. Então, assim, a conclusão que eu chego é que o mercado financeiro nosso continua sendo um mercado de capitais confiável, competitivo e confiável, talvez muito concentrado ainda, mas é um ambiente muito mais da economia, né, da gente ter uma concentração muito forte na nossa economia, mas enquanto se analisar o mercado financeiro de capitais, eu acho bastante evoluído. O que a gente precisa é fortalecer esses órgãos de fiscalização e regulação, porque aquilo que eu falei, a natureza humana, o cara sempre vai querer achar um jeito, é a briga do gato e o rato, né? Quando você vai lá e descobre aquilo ali, você pode ter certeza que tem gente criando agora uma outra forma de burlar o sistema. Então, o braço da fiscalização da regulação precisa estar sempre inovando também e tentando estar um passo à frente do bandido, né? Você tem que estar sempre um passo à frente do bandido. Então, o que isso mostra é que o impacto maior, quando se fala assim, como isso foi possível, a gente tem que olhar o outro lado também. Mas pegaram, né? Pode ter demorado? Pode, mas pegaram, né? Não perdurou. Ele não conseguiu chegar no capítulo final da novela, né? O capítulo final da novela no Master talvez teria sido ser incorporado pelo BRB e eles iam continuar fazendo isso aí, porque o absurdo recompensados, possivelmente. O absurdo da compra do BRB é que o BRB ia comprar e o controle ia continuar com o Vorcaro, né? Que era um absurdo. Então, provavelmente, ele ia continuar fazendo isso numa escala maior. Então, a gente tem que dar o braço a torcer que o Banco Central fez a coisa certa, na hora certa, né? Na hora que ele viu, isso não dá, né?
Você tem crime aqui nesse meio. Agora, a lição que a gente tira é o quanto ele está entranhado na política, né? O quanto ele conseguiu cooptar vários agentes políticos para agirem em favor dele, né? Em todos os poderes da República, né? O que a gente está vendo é o tanto de gente que possivelmente tem o rabo preso com isso aí, né? Que é meio que o ambiente lá da Lava Jato, do Odebrecht, né? Ele, tipo, cara, compra todo mundo. Direita, esquerda, compra todo mundo e fica todo mundo na nossa mão. Que quando descobriram lá, o Odebrecht financiava todos os deputados do Congresso, né?